Neste vídeo, o capítulo 4 da Organização Administrativa, Estatuto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, IADPE. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Artigo 43. A organização administrativa da Igreja compreenderá a administração eclesiástica e a administração civil. Seção 2 da Administração Eclesiástica. Artigo 44. Para efeitos deste Estatuto, considerar-se-á a administração eclesiástica o conjunto de atos e cerimoniais de cunho essencialmente espiritual que será exercida pelo pastor-presidente, coadjuvado pelos demais ministros e presbíteros. Subseção 1 do pastor-presidente. Artigo 45. São deveres do pastor-presidente: estabelecer as metas e as atividades espirituais, observar no cumprimento de suas atribuições administrativas e sociais a orientação divina e as diretrizes bíblicas. Orientar, supervisionar e controlar as atividades eclesiásticas das filiais. Orientar as atividades eclesiásticas dos ministros, presbíteros, diáconos e auxiliares. Artigo 46. São atribuições eclesiásticas do pastor-presidente: ministrar o ensino da palavra de Deus, conservando a doutrina bíblica sobre a qual se fundamenta a Igreja, dirigir cultos, celebrar a Santa Ceia, realizar batismo em águas, celebrar casamento religioso com efeitos civis entre membros em plena comunhão, exigida a prévia apresentação de certificado de habilitação, realizar outros cerimoniais e atos litúrgicos, escolher e designar os ministros ou presbíteros para atuarem como gestores nas filiais, submetendo os seus nomes à prévia aprovação do ministério. Transferir a qualquer tempo de uma para outra filial ou para a sede por conveniência da administração eclesiástica o ministro ou presbítero que esteja gerindo filial. Remover o gestor de filial que descumprir as vedações ou deveres referidos nos artigos 48, 49, 54 e 55 ou incidir em uma das hipóteses previstas no artigo 128. Subseção 2 dos ministros. Artigo 47. O ministro a que alude o artigo 15 terá como atribuições eclesiásticas as mencionadas nos incisos 1 a 6 do artigo precedente, além de outras designadas pelo pastor-presidente. Parágrafo único. O ministro desempenhará as funções referidas neste artigo por delegação do pastor-presidente. Artigo 48. Aos ministros aplicar-se-ão as vedações previstas nos incisos 1 a 3 do artigo 82 e nos incisos 2 e 3 do artigo 98. Aos ministros que compõem a diretoria, bem como àqueles que atuam como gestores de filiais, aplicar-se-á ainda a vedação prevista no inciso 4 do artigo 82. Além do disposto no artigo 24, a inobservância das vedações a que alude o caput implicará a perda do cargo, observado o que dispõe o artigo 25. Artigo 49. Considerada a gravidade da falta cometida, poderá ser suspenso de suas funções pelo Ministério o ministro que descumprir os deveres previstos nos incisos 1, 4 e 5 do artigo 20. Artigo 50. Os membros que, sendo admitido na forma do inciso 2 do artigo 5º, trouxer consigo a ordenação de pastor ou evangelista, somente poderá ter reconhecida a respectiva ordenação quando, após um período de observação, tiver seu nome submetido pelo pastor-presidente ao ministério e seja por este aprovado. Artigo 51. O Ministério, como conjunto de ministros, a que alude o parágrafo único do artigo 15, será reconhecido como coadjuvante do pastor-presidente na nobre missão de traçar as diretrizes doutrinárias da Igreja. Subseção 3 dos presbíteros. Artigo 52. Os presbíteros estarão subordinados ao pastor-presidente. Parágrafo único. O presbítero que atuar em filial subordinar-se-á imediatamente ao gestor desta facultado o acesso direto ao pastor-presidente.
Artigo 53. O presbítero poderá ser designado pelo pastor presidente para atuar como gestor em filial. Artigo 54. Aos presbíteros aplicar-se-ão as vedações previstas no inciso 1 do artigo 82 e nos incisos 2 e 3 do artigo 98. Aos presbíteros que vierem a compor a diretoria, bem como àqueles que atuarem como gestores de filiais, aplicar-se-á ainda a vedação prevista no inciso 4 do artigo 82. Além do disposto no artigo 24, a inobservância das vedações a que alude o caput implicará a perda do cargo de presbítero, observado o que dispõe o artigo 25. Artigo 55. Considerada a gravidade da falta cometida, poderá ser suspenso de suas funções pelo presbitério o presbítero que descumprir os deveres previstos nos incisos 1, 4 e 5 do artigo 20. Artigo 56. Os membros que, sendo admitido na forma do inciso 2 do artigo 5º, tenha sido consagrado presbítero em sua igreja de origem, somente poderá ter reconhecida a respectiva consagração quando, após um período de observação, tiver seu nome submetido pelo pastor presidente ao presbitério e seja por este aprovado. Parágrafo único. Nas filiais, o membro que alude o caput poderá ter reconhecida a respectiva consagração quando, após um período de observação, tiver seu nome acatado pelos ministros e presbíteros que nelas atuem, sendo posteriormente apresentado ao pastor presidente, que, aceitando a indicação, procederá ao reconhecimento ou designará outro ministro para fazê-lo. Artigo 57. Os presbíteros, juntamente com os ministros, comporão o presbitério, órgão que, além de outras atribuições previstas neste estatuto, será eclesiasticamente coadjuvante do pastor presidente. Subseção 4 dos diáconos e auxiliares. Artigo 58. O diácono, a que alude o artigo 18, terá as seguintes atribuições eclesiásticas: servir a Santa Ceia, coletar dízimos e ofertas no templo, manter a ordem durante o culto, assistir os necessitados da igreja, dirigir culto, eventualmente, e desempenhar outras atividades eclesiásticas designadas pelo pastor presidente. Artigo 59. O auxiliar é o membro que, preenchendo os requisitos previstos nos incisos 1, 2, 3 do artigo 11, é apresentado à igreja para, de acordo com designação superior, cooperar na direção dos cultos. Serão exigidas do indicado para o encargo de auxiliar as qualificações referidas no inciso 1º do artigo 18, dispensado, em caso de relevante necessidade, o cumprimento do requisito previsto no inciso 3 do artigo 11. Aplica-se ao auxiliar no que couber o disposto dos parágrafos 2º e 3º do artigo 17, dispensada nas filiais a apresentação ao pastor-presidente do indicado para o referido cargo. Artigo 60. Aos diáconos e auxiliares aplicar-se-ão as vedações previstas nos incisos 1 do artigo 82 e nos incisos 2 e 3 do artigo 98. Parágrafo único. Além do disposto no artigo 24, a inobservância das vedações a que alude o caput implicará a perda do respectivo cargo, observado o que dispõe o artigo 25. Artigo 61. Considerada a gravidade da falta cometida, poderá ser suspenso de suas funções o diácono ou auxiliar que descumprir os deveres previstos nos incisos 1, 4 e 5 do artigo 20. Subseção 5 das comissões. Artigo 62. Para auxiliar o pastor-presidente nos processos de admissão e disciplina dos membros, serão instituídas as seguintes comissões: Comissão de Admissão, Comissão de Aconselhamento, Comissão de Ética e Disciplina. Parágrafo único. Cada uma das comissões será composta por, no mínimo, 3 membros escolhidos para mandato de 1 ano, permitida a recondução. Artigo 63. A comissão de admissão será composta por ministros e presbíteros escolhidos e nomeados pelo pastor-presidente, tendo as atribuições dispostas no artigo 7º. Parágrafo único. Nas filiais, a comissão será composta por presbíteros a serem designados pelo gestor da filial. Artigo 64. Em cada congregação funcionará uma comissão de aconselhamento que desempenhará as funções estabelecidas no processo disciplinar deste estatuto. Os membros da comissão serão nomeados pelo pastor-presidente ou por quem este designar, sendo um deles ministro ou presbítero que a presidirá. Quando o membro submetido a processo disciplinar for auxiliar o diácono,
A comissão será composta por presbíteros designados na forma do parágrafo anterior. No caso do parágrafo anterior, quando na filial não houver presbítero em número suficiente, o gestor deverá solicitar ao pastor-presidente a nomeação de outros membros para integrarem a comissão. Artigo 65. A Comissão de Ética e Disciplina será composta por pastores e terá as seguintes atribuições: julgar em grau recursal os processos de que se resulte a aplicação da medida ou advertência ou suspensão nos termos do artigo 41. Atuar no processo disciplinar instaurado para averiguar falta cometida por ministro ou presbítero. Elaborar e remeter relatório circunstanciado à diretoria e ao ministério. Nas hipóteses do artigo 84, parágrafo único, os membros da comissão serão indicados pelo pastor-presidente ao ministério, que deliberará a respeito. Artigo 66. O pastor-presidente poderá instalar a qualquer tempo comissões de espécies diversas das previstas nessa seção, com o fim de tratarem de assuntos específicos. Subseção 6 do processo disciplinar dos membros de categoria especial, artigo 67. O processo disciplinar dos ministros e presbíteros reger-se-á no que couber pelo disposto nos artigos 28 a 42, observando-se ainda o seguinte: tomando conhecimento dos fatos e convencido de plano da necessidade de instaurar do processo, o pastor-presidente encaminhará a denúncia à Comissão de Ética e Disciplina, a qual conduzirá a primeira fase do processo. 2. Após o recebimento da denúncia, até a elaboração do relatório, o pastor-presidente poderá preventivamente afastar o denunciado do exercício do cargo que esteja ocupando, desde que haja prova da existência de infração e indícios suficientes de autoria, ou quando, pela repercussão do fato, seja aconselhável medida prosseguindo o processo até a decisão final. No caso de denúncia contra ministro, fim da primeira fase, o relatório será encaminhado ao Ministério, que, reunido em decisão a ser encaminhada através do pastor-presidente ao culto administrativo. Artigo 68. O processo disciplinar dos diáconos reger-se-á no que couber pelo disposto nos artigos 28 a 42, observando-se ainda o que dispõe os parágrafos 2º e 3º do artigo 64. Subseção 7 dos membros não associados, artigo 69. Tendo a Bíblia Sagrada como fundamento e à vista dos princípios esculpidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, ao membro não associado de que dispõe o parágrafo único do artigo 6º do presente Estatuto, aplicar-se-á o dispositivo nesta subseção. Artigo 70. Ao adolescente que, tendo sido batizado em águas, adquirir a condição de membro não associado, são conferidos os direitos dispostos nos incisos 1 e 2 do artigo 19. São aplicáveis os deveres previstos nos incisos 1, 2 e 4 do artigo 20 e são aplicáveis no que couber as vedações a que aludem os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 12 do artigo 21. Parágrafo único. A critério do pastor-presidente, preenchidos os requisitos estabelecidos nos incisos 2 e 3 do artigo 11, o membro não associado poderá desempenhar funções eclesiásticas do diácono, observado o disposto no artigo 18, assumindo de pleno direito o correspondente cargo na data em que se tornar membro associado. Artigo 71. São medidas pedagógico-espirituais aplicáveis ao membro não associado, a advertência que será aplicada nos casos de inobservância dos deveres a que alude o inciso 2 do artigo anterior. A suspensão por até 90 dias de Santa Ceia e de atividades que eventualmente esteja exercendo, que será aplicada quando incorrer nas vedações previstas no inciso 3 do artigo anterior. A suspensão por período superior a 90 dias de Santa Ceia e das atividades que eventualmente esteja exercendo, perdurando tal medida enquanto mantiver conduta que implique violação às vedações referidas no inciso 3º do artigo anterior. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo objetivarão facilitar o desenvolvimento espiritual, moral e social do adolescente.
Artigo 72. Na aplicação das medidas pedagógico-espirituais previstas no artigo anterior, o processo disciplinar reger-se-á no que couber pelo disposto no artigo 28 a 42, observando-se ainda o seguinte: as notificações que forem expedidas durante o processo pedagógico espiritual serão dirigidas, sempre que possível, aos pais ou ao responsável pelo adolescente. Sempre que possível, em qualquer audiência em que se fizer necessária a presença do adolescente, este se fará acompanhar por pais ou responsável. Na hipótese de não ser possível o comparecimento dos pais ou responsável, o presidente da comissão de aconselhamento nomeará a pessoa idônea que assistirá ao adolescente durante todo o processo. Durante todo o processo pedagógico espiritual será observado o sigilo necessário à preservação da honra e dignidade do adolescente. Seção 3 da Administração Civil. Artigo 73. Para efeitos civis, a Igreja será composta dos seguintes órgãos: diretoria, presbitério, comissão de contas, Assembleia Geral. Subseção 1 da Diretoria. Artigo 74. A diretoria competirá exercer a administração da Igreja com a seguinte composição: presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, terceiro tesoureiro. A diretoria é um órgão colegiado, não prevalecendo qualquer ação ou atitude isolada de seus componentes. As resoluções envolvendo matérias de competência da diretoria serão tomadas pelo presidente após a aprovação da maioria dos seus componentes. As resoluções que envolverem alienação ou aquisição de bens imóveis ou veículos automotores e instituição ou manutenção de entidades sociais deverão ter anuência do presbitério e aprovação da Assembleia Geral. Artigo 75. A diretoria será presidida por tempo indeterminado pelo pastor, a que alude o caput do artigo 13, o qual, sendo também o presidente da Igreja, receberá o epíteto de pastor-presidente. Artigo 76. Caberá ao pastor-presidente indicar os demais componentes da diretoria, os quais serão apresentados ao presbitério e, após a anuência deste, submeter-se-ão à Assembleia Geral Ordinária, que alude o inciso 1 do artigo 106, para aprovação pela maioria de 2/3 dos membros presentes, sendo empossados incontinentes. No caso de rejeição pelo presbitério do nome de um dos indicados, o pastor-presidente apresentará outro nome. No caso de rejeição pela Assembleia Geral Ordinária do nome de um dos indicados, o pastor-presidente apresentará outro nome para aprovação no culto administrativo no mês subsequente. Os componentes da diretoria, exceto o pastor-presidente, terão mandato de 1 ano, podendo ser reconduzidos. Os cargos de primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro e terceiro tesoureiro não poderão ser ocupados por quem tiver parentesco civil ou natural, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 4º grau com um dos componentes da diretoria. Artigo 77. Os cargos de vice-presidente e primeiro secretário serão ocupados por pastor e os demais por ministros ou presbítero. O artigo 78. Os componentes da diretoria não serão remunerados pelo desempenho de suas funções neste órgão. Artigo 79. Os integrantes da diretoria não serão responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da Igreja em virtude de ato regular da gestão, respondendo, porém, penal, civil e administrativamente por violação da lei, deste estatuto e de outras deliberações da Assembleia Geral. Artigo 80. A diretoria poderá designar auxiliares pelo prazo de 1 ano para colaborarem na administração. Artigo 81. São atribuições do pastor-presidente: cumprir e fazer cumprir o estatuto, o regimento interno e as normas em vigor da Igreja. Elaborar e apresentar a pauta das reuniões da Igreja, convocar e presidir as reuniões da diretoria, convocar e presidir as demais reuniões da Igreja, inclusive as Assembleias Gerais, exceto as descritas no artigo 85 e no artigo 91, emitir voto de desempate nas reuniões da diretoria, do presbitério, do ministério e da Assembleia Geral. Representar a Igreja ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente. Supervisionar e controlar as atividades administrativas e sociais da Igreja.
admitir, promover, transferir e dispensar empregados, assinar em conjunto com o primeiro secretário contratos, convênios, ajustes ou quaisquer modalidades de acordo com entidades públicas ou privadas com o intuito de assegurar o pleno funcionamento da Igreja para o benefício social dos seus membros. Assinar em conjunto com o primeiro secretário escrituras de compra e venda de imóveis, procurações e quaisquer documentos que gravem ou onerem o patrimônio da Igreja. Abrir e movimentar e encerrar contas bancárias, sempre em conjunto com o primeiro tesoureiro, assinando com este os respectivos documentos. Submeter periodicamente à Comissão de Contas as informações contábeis e financeiras. Orientar, fiscalizar e coordenar a aplicação dos recursos. Fazer a indicação de que trata o artigo 76. Desempenhar as atribuições eclesiásticas a que alude o artigo 46. Praticar outros atos de sua competência. As atribuições constantes deste artigo poderão ser objeto de delegação pelo pastor-presidente, respeitadas as limitações impostas pelo presente estatuto. Em caso de urgência e relevante interesse, o pastor-presidente e o primeiro secretário poderão realizar a transação a que alude o inciso 10, a de referêndum do presbitério e da Assembleia Geral. Artigo 82. É vedado ao pastor-presidente instruir os membros com doutrinas que contrariem os princípios norteados pela Igreja. Celebrar casamentos em que pelo menos um dos nubentes não seja membro da Igreja ou de Assembleia de Deus co-irmã. Celebrar casamento em que um dos membros seja divorciado, salvo quando a causa do divórcio tiver sido unicamente a infidelidade conjugal em que houver incorrido o outro cônjuge. Envolver-se em atividades seculares que o impossibilitem de conduzir com zelo os trabalhos da Igreja em sua dimensão espiritual. Artigo 83. Ocorrerá a vacância do cargo de presidente por morte ou renúncia do seu titular ou nos casos em que este perder o mandato. Parágrafo único. Dar-se-á ainda a vacância do cargo de presidente se o seu titular vier a ser acometido de enfermidade ou deficiência mental que lhe impossibilite o discernimento para a prática da vida civil ou eclesiástica, desde que haja sentença judicial decretando sua interdição. Artigo 84. O pastor-presidente perderá o mandato por violação de qualquer das vedações constantes nos incisos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 11 do artigo 21, na ocorrência de uma das causas de exclusão a que aludem os incisos 2, 3 do artigo 27. Parágrafo único. Observado no que couber o disposto no artigo 85, os demais componentes da diretoria poderão perder seus mandatos antes do prazo previsto no artigo 76 pelos motivos exarados neste artigo, hipótese em que um dos seus diretores remanescentes acumulará o cargo vago até o final do mandato. Artigo 85. Tomando conhecimento de fatos que possam ser tipificados nas hipóteses previstas nos incisos 1 ou 2 do artigo anterior, a Comissão de Ética e Disciplina, observando o devido sigilo, procederá à averiguação prévia com vistas a apurar a existência de indícios suficientes para a instauração de processo de destituição de cargo. O processo compreenderá 3 fases. A primeira é que se processará no prazo de 60 dias, prorrogáveis por igual período, perante a Comissão de Ética e Disciplina. A segunda fase é que se dará perante o Ministério. E a terceira é que ocorrerá com a convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Instaurado o processo mediante comunicação à diretoria da Igreja, a Comissão de Ética e Disciplina notificará a autoridade processada para que, querendo comparecer perante a comissão, em dia e hora designados, a fim de apresentar defesa prévia e prestar informações sobre os fatos que lhe são imputados. Para defender a autoridade revel, a comissão nomeará um ministro como defensor dativo. Com o comparecimento ou não da autoridade processada, a Comissão de Ética e Disciplina promoverá e tomará
depoimentos, acariações, juntada de documentos, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas com vista à completa elucidação dos fatos. Concluindo os procedimentos referidos no parágrafo anterior, a autoridade processada será notificada para, querendo apresentar novos documentos ou requerer que sejam tomados novos depoimentos ou feitas outras acariações. Encerrada a instrução processual, a comissão elaborará relatório circunstanciado. Reconhecida a inocência da autoridade, a comissão, mencionando as provas em que se fundamentou para formar a sua convicção, arquivará o processo. Caso contrário, encaminhará o relatório ao Ministério que, reunido sob a presidência do membro que ocupar cargo de vice-presidente da Convenção Estadual, a que alude o artigo 3º, e por maioria absoluta, deliberará, no prazo máximo de 10 dias, sobre a procedência ou não das acusações. Considerando improcedentes as acusações, o Ministério arquivará o processo. Deliberando pela admissibilidade das acusações, o Ministério, após afastar provisoriamente do cargo a autoridade processada, emitirá parecer a ser submetido à Assembleia Geral, que deliberará pela destituição ou não na forma do artigo 108. Artigo 86. Substituirá o presidente no caso de eventual impedimento e sucedê-lo-á interinamente no caso de vaga o vice-presidente. Artigo 87. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício interino da presidência o primeiro secretário e, desde que possua ordenação pastoral, o segundo secretário, o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro e o terceiro tesoureiro. Artigo 88. No caso de vacância do cargo presidente, ocorrendo a impossibilidade do seu interino exercício por quaisquer dos demais diretores, a presidência será exercida imediata e interinamente por uma junta composta pelos 3 pastores mais antigos que estejam em pleno gozo das faculdades mentais, comprovado através de laudo médico a ser apresentado ao Ministério no prazo de 10 dias contados da vacância do cargo. Parágrafo único. Para a aferição da antiguidade exigida no caput, será considerado o tempo de ordenação pastoral. Artigo 89. Nas hipóteses dos artigos precedentes, a posse interina no cargo vago de presidente será dada por ocasião de reunião do presbitério pelo ministro ocupante do cargo de vice-presidente da Convenção Estadual, a que alude o artigo 3º. Artigo 90. No decorrer do prazo de 90 dias da vacância do cargo de presidente, os ministros reunidos na Convenção Estadual, que alude o artigo 3º, procederão à indicação do novo presidente mediante manifestação individual. Artigo 91. Caberá ao que estiver exercendo interinamente a presidência, até 15 dias após a indicação de novo presidente, convocar a Assembleia Geral Extraordinária para aprovar o nome do presidente indicado. A Assembleia Geral Estadual de que trata o caput reunir-se-á 30 dias após a convocação com o fim de, mediante apresentação do Ministério, aprovar o nome indicado. Se o nome proposto não for aprovado, os ministros novamente reunidos em convenção farão nova indicação, prosseguindo-se os demais atos na forma do caput. Não poderá presidir a Assembleia Geral de que trata este artigo componente da diretoria cujo nome haja sido indicado ou preterido nos termos do artigo anterior. Aprovado o nome do novo presidente pela Assembleia Geral mediante aclamação, este será empossado incontinenti pelo ministro titular do cargo de vice-presidente da Convenção Estadual, a que alude o artigo 3º. Artigo 92. Compete ao vice-presidente substituir o presidente em suas ausências e eventuais impedimentos, auxiliar o presidente na execução de tarefas que lhe forem designadas. Artigo 93. São atribuições do primeiro secretário lavrar e ler, assinar, em conjunto com o presidente, as atas das Assembleias Gerais e dos cultos administrativos, procurações, escrituras de compra e venda de imóveis e outros documentos que gravem o patrimônio. Orientar procedimentos sobre a elaboração, utilidade e aplicação da documentação administrativa da Igreja. Orientar e encaminhamento dos assuntos jurídicos da Igreja e acompanhar o andamento dos processos em poder da assessoria jurídica. Instruir e acompanhar
as atividades dos órgãos da Secretaria. Artigo 94. Cabe ao segundo secretário substituir o primeiro secretário em seus eventuais impedimentos e ausências, auxiliar o primeiro secretário em todas as suas atribuições, auxiliar o primeiro, manter atualizado o rol de membros e o número de templos no estado de Pernambuco, manter atualizado o arquivo com os dados pessoais dos ministros existentes no estado de Pernambuco. Artigo 95. Cumpre ao primeiro tesoureiro elaborar em conjunto com os chefes de departamento planejamento financeiro e a proposta orçamentária anual, submetendo ao pastor-presidente. Auxiliar o pastor-presidente na aplicação dos recursos a que aludem os artigos 121 e 122, instruir e acompanhar as atividades dos setores da tesouraria, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, assinando cheques e respectivos documentos em conjunto com o pastor-presidente, efetuar pagamentos autorizados pelo pastor-presidente e encaminhar relatório da gestão financeira ao pastor-presidente. Artigo 96. Compete ao segundo tesoureiro substituir o primeiro tesoureiro em seus impedimentos ou faltas eventuais, auxiliar o primeiro tesoureiro em todas as suas atribuições, receber, contar e guardar todos os dízimos e ofertas, como também as doações pecuniárias destinadas à igreja, proceder à conciliação bancária e controlar diariamente o fluxo de caixa e de investimentos, visando a garantir o desempenho financeiro da igreja. Artigo 97. Cabe ao terceiro tesoureiro substituir o primeiro e o segundo tesoureiro em seus impedimentos ou faltas eventuais, auxiliar o primeiro e o segundo tesoureiro em todas as suas atribuições, supervisionar e coordenar as atribuições inerentes aos setores da tesouraria, encaminhar ao Departamento de Contabilidade as informações financeiras necessárias à elaboração da escrituração contábil e das demonstrações contábeis e financeiras com anuência do primeiro e do segundo tesoureiro. Artigo 98. É vedado ao primeiro, segundo e terceiro tesoureiro, por considerar falta grave sujeita a penalidades legais, efetuar pagamento não autorizado pelo pastor-presidente ou por um dos diretores com delegação de poderes para esse fim. Aplicar numerário pertencente à igreja, senão em nome desta, visando a obter renda para si ou para terceiros. Apropriar-se de qualquer quantia destinada à igreja ou depositá-la em conta particular, sua ou de terceiros. Subseção 2 do Presbitério, artigo 99. Presbitério é o órgão colegiado composto pelos ministros e presbíteros que tem no âmbito da administração civil as seguintes atribuições: auxiliar a diretoria no desempenho de suas atividades, apresentar à diretoria sugestões e recomendações adequadas à finalidade e objetivos da igreja, apreciar as matérias a que se refere o parágrafo 3º do artigo 74, apreciar os nomes dos indicados para comporem a diretoria nos termos do artigo 76, escolher os integrantes da comissão de contas nos termos do parágrafo único do artigo 102, apreciar os relatórios da comissão de contas, outras atribuições previstas neste estatuto. Artigo 100. A reunião do presbitério será convocada pelo pastor-presidente a qualquer tempo, exceto quando no mínimo 30% dos presbíteros lhe a solicitarem. Parágrafo 1º. Na hipótese de convocação por solicitação dos presbíteros, será exigida a presença de 2/3. Parágrafo 2º. Todas as reuniões serão presididas pelo pastor-presidente, devendo na sua ausência ser observado o que dispõe o inciso 1º do artigo 92. Parágrafo 3º. Considerar-se-á aprovada a matéria que obtiver os votos da maioria simples dos presentes à reunião. Subseção 3 da Comissão de Contas. Artigo 101. A Comissão de Contas será formada por 3 pessoas que não tenham entre si parentesco civil ou natural, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, e que sejam fiéis dizimistas, devendo uma delas ter formação em contabilidade com a finalidade de verificar os documentos referentes ao movimento financeiro da igreja,
analisar as contas que compõem as demonstrações contábeis e financeiras da Igreja, podendo solicitar informações sobre qualquer ponto que necessite de esclarecimento, proceder à análise da movimentação pecuniária quando eventualmente for solicitada pela diretoria, comunicar imediatamente ao pastor presidente as incorreções ou falhas que porventura forem encontradas, elaborar relatórios semestrais com parecer conclusivo sobre os trabalhos executados, apresentando-os ao presbitério após conhecimento da diretoria para aprovação do resultado da análise das contas aludidas no inciso 2º. Artigo 102. Integrarão a comissão de contas para um mandato de 1 ano 2 presbíteros e 1 membro escolhido pelo presbitério, com posterior aprovação da Assembleia Geral reunida em culto administrativo. 103. Artigo. Será destituído da comissão de contas pelo presbitério, a de referêndum da Assembleia Geral, aquele que, enquanto integrante desse órgão, vier a apresentar conduta que não se coadune com o regular exercício de suas funções. Artigo 106. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente no mês de janeiro com a finalidade de eleger, mediante aclamação, os componentes da diretoria nos termos do artigo 76, exigida a presença de 200 membros em primeira convocação e em segunda, 1 hora depois, a presença de 100 membros, e 2 vezes por mês para deliberar, além de outros casos previstos neste estatuto, especialmente sobre as seguintes matérias: admissão de que dispõe o inciso 3º do artigo 5º por meio de aclamação, pedido de perdão, aplicação das medidas disciplinares de que trata a seção 1 do capítulo 3, reconciliação de membro a quem tenha sido aplicada a medida de suspensão de que trata o artigo 24, reconciliação de membro não associado a quem tenha sido aplicada a medida de suspensão de que trata o artigo 71, procedência ou não de eventuais recursos de decisões que estabelecerem medidas disciplinares, nova admissão de excluído por meio de reconciliação, conforme disposto no parágrafo único do artigo 27, aprovação da aquisição ou alienação de bens imóveis ou de veículos automotores de que trata o parágrafo 3º do artigo 74. Aprovação de contas relativas ao exercício findo mediante apresentação do parecer conclusivo da Comissão de Contas previamente apreciado pela diretoria e presbitério. Outras matérias de relevante interesse da Igreja previstas ou não neste estatuto. Na forma prevista no inciso 2º, a Assembleia Geral Ordinária denominar-se-á culto administrativo, devendo o edital de convocação ser publicado na lista oficial de cultos. Nas deliberações sobre as matérias de que trata o inciso 2º, será exigida na sede a presença de no mínimo 100 membros. A reconciliação a que alude a linha E ocorrerá sem a presença do membro não associado depois de este manifestar o seu pedido de perdão à comissão de aconselhamento. A matéria disposta na linha I será submetida à aprovação da segunda Assembleia Geral até o mês de março. Nas filiais poderão ser convocadas reuniões com caráter de culto administrativo para deliberarem sobre as matérias constantes nas alíneas A, B, C, D, E e G do inciso 2º, observada a presença de no mínimo 20 membros. Artigo 107. Competirá à Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre alteração do Estatuto, aprovação do regimento interno ou sua alteração, destituição de diretores. A convocação da Assembleia Geral Extraordinária far-se-á na forma do presente Estatuto, garantindo a 1/5 dos membros o direito de promovê-la. Nas deliberações sobre a matéria de que trata o inciso 2º, será exigida na sede a presença de no mínimo 100 membros. Artigo 108. Para as deliberações a que se referem os incisos 1 e 3 do artigo anterior, será exigido o voto concorde de 2/3 dos presentes à Assembleia, especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar em primeira convocação sem a maioria absoluta dos membros ou com menos de 1/3 das convocações seguintes. Parágrafo único. Quando em segunda convocação não for alcançado o quórum exigido, o pastor-presidente poderá adotar a forma de Assembleia Geral Extraordinária permanente, que deliberará em sessões sobre as matérias aludidas no caput, sendo considerada para efeito de
perfazer o quórum de 1/3 a soma dos presentes às sessões. Artigo 109. Ressalvado o disposto no parágrafo 1º do artigo 107, convocar-se-á a Assembleia Geral por edital com pelo menos 5 dias corridos de antecedência no Diário Oficial do Estado ou por qualquer outro meio de comunicação. Parágrafo único. A segunda convocação da Assembleia Geral far-se-á após intervalo de pelo menos meia hora da primeira e a seguinte após intervalo de 10 minutos da segunda. Artigo 110. Ressalvado o disposto nas alíneas A, B, D, E, F e G do inciso 2º do artigo 106, as reuniões a que alude o artigo 105 serão assistidas unicamente pelos membros que não estejam submetidos à medida disciplinar de suspensão da comunhão. Artigo 111. As assembleias poderão ser suspensas pelo presidente quando houver tumulto, manipulação de massas, incitamento tendencioso ou qualquer outro fato imprevisto que torne impossível o andamento dos trabalhos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.